Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os espelhos esféricos. Como o próprio nome diz, eles vão ser derivados de uma esfera e esse componente ele possui dois lados. Um pedaço aqui, que vai ser a face côncava e uma parte do outro lado que é a face convexa. E dependendo de qual pedaço que nós colocarmos para ser a superfície refletora, nós vamos ter ou um espelho côncavo, se a luz vier por aqui e incidir nessa parte aberta, da esfera, ou se ela vier pelo outro lado, nós vamos ter um espelho esférico, tá certo? Vamos ver agora quais são os componentes que compõem cada um desses espelhos. Nós vamos começar realizando um corte sobre essa esfera. Imagine que seja essa linha amarela que está aqui. Com esse corte, nós vamos apagar o resto da esfera e ficar só com esse pedacinho aqui da frente. Vamos supor que nós peguemos a superfície côncava para trabalhar. Então, o raio de luz ele vem dessa direção. Observe que quando nós realizamos esse corte na esfera, nós temos uma certa abertura aqui. Nós vamos chamar essa abertura de alfa. Os nossos espelhos vão ser chamados de gaussianos, em que essa abertura ela corresponde a um ângulo menor que 10 graus, e nós vamos ver que propriedades que esse ângulo pequenininho vai fazer no nosso espelho. Ele possui um centro, que é o ponto que deu origem o centro da esfera que deu origem a esse espelho. Ela também vai ter um raio de curvatura, que é o tamanho do raio dessa esfera. Nós vamos ter um vértice, que é esse ponto mais extremo de interseção com o espelho. E nós vamos ter esse pedacinho daqui, que nós vamos chamar de eixo principal. Nós vamos apelidar de EP. E no meio do caminho desse eixo principal, nós vamos ter um ponto chamado de foco. Esse foco vai apresentar uma propriedade bem interessante sobre os raios que incidirem paralelamente ao eixo principal. Esse foco, como ele fica bem no meio do caminho entre o centro da esfera e o vértice, nós podemos dizer que OF é igual a FV, que é metade do raio. Nós chamamos essa distânciazinha de F, que vai ser chamada de distância focal. Tudo bem? Então, esses são os elementos que compõem o nosso espelho esférico. Agora que nós já conhecemos os elementos principais dos nossos espelhos, nós vamos estudar como é que é o comportamento dos raios que incidem sobre eles. Alguns desses raios nós não vamos demonstrar, vamos guardar isso para a próxima aula. Nós já vimos que eles têm alguns pontos principais, que vão ser o vértice, o foco e o centro O, que a gente vai chamar desse espelho. O primeiro raio é um raio que entra paralelo ao eixo principal. Então, observem aqui, raio paralelo ao eixo principal. Esse raio vai sair passando pelo foco do nosso espelho. Pelo princípio da reversibilidade, que diz o seguinte: o caminho que o raio luminoso faz para sair de um ponto A até um ponto B é o mesmo caminho que ele faz para sair do ponto B até o ponto A. Isso significa que se um raio luminoso entrar passando pelo nosso foco, ele com certeza vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Então, está aqui o raio refletido. O terceiro, é aquele raio que passa pelo centro do nosso espelho. E esse raio ele vai ser especial porque ele vai valer tanto para os espelhos com a abertura pequenininha, que é o caso que a gente está usando, quanto para os espelhos com a abertura grande. Então, esse raio azul independe
da aproximação que a gente vai estar utilizando. Isso porque, observem que esse raio faz 90 graus com a superfície da esfera. E se ela faz 90 graus, é porque o ângulo de incidência é zero. Pela lei de reflexão, o R também é igual a zero. Então, o raio vai e volta pela mesma trajetória. Tudo bem? Já para os espelhos convexos, não vai funcionar muito diferente, não. Nós temos aqui o vértice, nós temos aqui o foco e nós temos aqui o centro do espelho. A diferença é que, como o raio luminoso vai estar vindo por esse lado, o centro e o foco do espelho eles ficam dentro do material, dentro do espelho. Para a gente diferenciar esses dois espelhos, nós vamos botar um tracinho para indicar qual é a superfície refletora. Então, onde tem o tracinho vai indicar o lado de dentro do espelho, onde não tem o tracinho vai indicar o lado de fora do espelho. De qualquer maneira, a propriedade é a mesma. O raio luminoso que entrar paralelo ao eixo principal, ou seja, se esse aqui for paralelo, ele vai com certeza ser refletido passando pelo foco. Qual é a diferença dessa passagem pelo foco? É que ele não vai passar efetivamente pelo foco, né? Ele com certeza vai passar numa direção que o prolongamento vai passar pelo foco. O segundo raio é o princípio da reversibilidade. É aquele que entra passando pelo foco. Nós já vimos que, com certeza, esse raio vai voltar paralelo a esse eixo principal. E, de novo, não é que o raio vai passar efetivamente pelo foco, mas a sua direção é que vai passar pelo foco. Tá certo? O terceiro raio é o raio que vai valer sempre, independente da aproximação que a gente utilizar ou não. É o raio que passa pelo centro do espelho. Esse raio vai e volta pela mesma trajetória. Lembrando que o ângulo aqui de incidência é zero, né? Por isso que o ângulo de reflexão é zero. E, de novo, no espelho convexo, não é o raio que vai passar agora pelo centro, mas é a trajetória dele que vai estar em direção ao centro desse espelho. Tudo bem? Com esses três raios, nós vamos ser capazes de desenhar as imagens que são formadas pelos nossos espelhos, e nesse momento nós só vamos falar dos espelhos gaussianos, que são aqueles cuja abertura são menores que 10 graus. Vamos começar com o objeto atrás do centro de curvatura desse espelho. Para acharmos a posição da imagem, nós vamos desenhar dois raios luminosos que partem desse objeto. Vamos desenhar dois bem fáceis. Um que passa pelo centro que é paralelo, né, ao eixo principal, e o outro que passa aqui pelo centro, que a gente sabe que essa trajetória é simplesmente ida e volta sobre ela mesma. E o primeiro é aquele que vai voltar passando aqui pelo foco. Vocês conseguem ver a interseção dos dois raios luminosos, esse ponto daqui? Essa é a posição da imagem formada. E o que vocês conseguem observar sobre essa imagem? Ela é real, ela é invertida e ela também é menor que o nosso objeto. Essa é a primeira imagem formada pelo espelho côncavo, quando o objeto é colocado atrás do centro do nosso espelho. Agora nós vamos colocar o nosso objeto exatamente sobre o centro de curvatura do nosso espelho. E, mais uma vez, nós vamos traçar dois raios luminosos que partem do nosso objeto, batem no espelho e são refletidos. Vamos traçar agora o que entra paralelo. Nós já sabemos que ele vai sair pelo foco. E vamos desenhar também
o que passa pelo foco, e a gente sabe que ele vai sair aqui, ó, paralelo ao nosso espelho. Então, aqui está o raio refletido, aqui está o raio refletido também. Estão vendo a interseção desses raios? Não sei se o desenho ficou bom, vamos ver agora, olha só que legal. Ele realmente está sobre o centro. E isso faz com que esse triângulo, né, esse triângulo aqui de baixo e esse triângulo de cima, eles sejam congruentes. Então, dessa vez, a imagem é real, invertida, porém, de mesmo tamanho que o nosso objeto. Eu não gosto de dizer que a imagem é igual, porque ela está de cabeça para baixo, né? Então ela já tem alguma diferença em relação ao nosso objeto. E agora é a imagem formada pelo espelho côncavo, mas porém com o objeto sobre o centro de curvatura dele. Legal? Vamos ver como é que fica agora com o objeto entre o centro e o foco do nosso espelho. De novo, dois raios luminosos. Vamos pegar o que entra paralelo e vai sair pelo foco. E a gente pode pegar o que entra pelo foco e sai paralelo. Estão vendo a interseção dos dois raios luminosos? Eles vão estar aqui dizendo a posição da nossa imagem, que vai ser real, invertida e maior que o objeto. Vocês conseguem ver que esse caso é o princípio da reversibilidade desse aqui? Observem que se a gente trocasse esse cara como objeto, esse aqui seria a imagem? Ela realmente seria real, invertida e maior? Ou seja, nós não precisaríamos fazer esse desenho, porque o segundo que a gente fez, o primeiro que a gente fez, já dizia as características desse daqui pelo princípio da reversibilidade. Tudo bem? Então, essa é a imagem formada por um espelho côncavo quando o objeto está entre o centro e o foco. Se o objeto agora estiver sobre o centro, sobre o foco do nosso espelho, os raios vão ser um pouquinho diferentes de desenhar, né? Olha só por quê. Ele entra paralelo, sai pelo foco, e vamos pegar o outro agora, que passa pelo centro do espelho. Ele vem aqui, ó, e volta sobre ele mesmo. O que esses raios têm de especial, né? Já fizemos os mesmos desenhos, é porque eles agora são paralelos entre si. E se eles são paralelos, eles convergem só no infinito. Isso vai fazer com que a nossa imagem seja imprópria. Ou seja, o que acontece se o objeto estivesse no infinito? Com certeza, a imagem estaria aqui sobre o foco do nosso espelho. E você pode testar essa ideia com um espelhinho de maquiagem. Um espelhinho de maquiagem é um espelho côncavo. E se você pegar os raios provenientes do Sol, eles vão com certeza convergir num único ponto. Esse ponto é o foco. Tá certo? Finalmente, vamos colocar o objeto aqui entre o foco e o vértice. Lembrando que a gente está com o espelho côncavo. De novo, raio que entra paralelo, ele sai pelo foco. Está aqui o raio luminoso. E vamos pegar de novo o raio que passa pelo centro. Ó. Ele volta sem sofrer nenhum desvio na trajetória. Observem que esses raios agora divergem. E se eles divergem é porque nós precisamos encontrar o seu prolongamento. Então, vamos supor que aqui seja o prolongamento do primeiro e esse aqui seja o prolongamento do segundo raio. Observem que eles se interceptam aqui em cima. Isso significa que aqui está a nossa imagem. E o que ela tem de característica especial
como ela foi feita pelo prolongamento dos raios, é porque dessa vez a imagem é virtual. Além dela ser virtual, ela é direita, maior que o nosso objeto. É exatamente essa ideia que você usa, por exemplo, naquele espelhinho de maquiagem que a gente falou antes. Você quer que a imagem fique ampliada, mas não de cabeça para baixo. Você quer que a imagem continue direita e fique maior, para que você consiga fazer o procedimento que você quer utilizar. Você pode ir também numa ótica, né, na loja que vende óculos, e ela geralmente tem um espelho em cima da mesa. Um lado desse espelho é plano, o outro lado desse espelho é côncavo. E aí, se você ficar posicionado aqui próximo ao espelho, você vai ver que a sua imagem fica ampliada. Se você for se afastando do espelho, você vai perceber que em algum momento a imagem ela começa a ficar de cabeça para baixo. E agora vamos ver o que acontece se o nosso espelho ele for convexo. E para isso, é só nós invertermos, né? O raio luminoso, em vez de vir da esquerda para a direita, ele vai vir da direita para a esquerda. E aí vai depender da posição do objeto. O raio que vier aqui, ó, paralelo, ele sai passando pelo foco. E o raio que entra na direção do foco, ele sai paralelo. Está aqui o raio entrando e saindo. Observem que esses raios saindo, eles são divergentes, né? Mais uma vez. Então, nós vamos ter que fazer o prolongamento desses raios luminosos para encontrarmos qual é a interseção deles, que vai estar por aqui. Observem que a imagem está dentro do espelho, então ela é virtual. Ela é direita e ela é menor que o objeto. Esse é exatamente o espelho retrovisor dos carros, o retrovisor externo. E aí a ideia é, como ele diminui a imagem, é como se coubesse mais imagem dentro do espelho. Isso faz com que o campo de visão aumente. E aí o espelho central do carro é um espelho plano, para que você, daqui de dentro, possa ter a noção exata da distância dos objetos que estão colocados ali, enquanto o espelho lateral, né, que é aquele que fica aqui assim na porta, ele é um espelho convexo, os objetos ficam menores nele, mas aí cabe mais imagem dentro dele, aumenta o seu campo de visão. Então a aula de hoje fica por aqui. Nós fizemos bastantes desenhos aí para nós ilustrarmos quais são as características das imagens formadas pelos espelhos esféricos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!